O que fazer com o dinheiro que sobra no final do mês, com o lucro que sobra aí na sua academia, estúdio ou box? Confere nesse vídeo. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit, e hoje a gente vai responder de forma detalhada, minuciosa, uma das perguntas mais frequentes, que é: o que eu faço com o dinheiro que sobra no final do mês? Eu divido igualmente entre os meus sócios, eu invisto nisso, eu invisto naquilo, para onde que o dinheiro tem que ir? Fica nesse vídeo que você vai descobrir. Mas antes disso, o primeiro grande investimento que você tem que fazer nem é monetário, é em conhecimento. E o como é se inscrever, obviamente, no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, o YouTube vai te mandar os nossos novos vídeos semanalmente para você crescer em níveis de conhecimento e conseguir melhores resultados aí no seu negócio. Antes de você começar a investir o dinheiro que sobra no final do mês, é muito importante que você tenha clareza da distinção entre faturamento e lucro. Faturamento é todo o dinheiro que entra, seja por cartão, boleto, dinheiro físico, é tudo que o seu negócio recebeu de dinheiro. Já o lucro é o que sobra após você pagar todos os seus custos e despesas. E aqui eu estou falando de literalmente tudo: marketing, vendas, recepção, parcela de equipamento, aluguel, literalmente tudo. O que sobrar no final do mês, a última linha do teu DRE, do teu demonstrativo de resultado do exercício, o que realmente sobra após pagar tudo no final do mês, isso é o tão almejado lucro. E aqui a gente vai falar sobre o que fazer com esse lucro, onde você direciona esse lucro de modo que você tenha um retorno financeiro favorável, como bom empreendedor que arriscou, que trabalhou 12, 14 horas por dia e deu sangue para fazer isso acontecer durante muitos anos. Obviamente você tem que colher os louros desse resultado. Mas, se você não faz isso de forma inteligente, estratégica, você vai estar estrangulando o futuro do seu negócio e a gente vai entender melhor nesse vídeo. E sem mais delongas, vamos ver na prática o que a gente faz com esse dinheiro que sobra no final do mês. Eu te sugiro dividir em 3 grandes frentes, que também podemos chamar de 3 caixas. O primeiro deles é o caixa do capital de giro. É um dinheiro circulatório que vai estar no caixa da sua empresa, não físico, tá, pessoal? Ele pode estar numa conta bancária, uma conta corrente ou até um fundo de investimento de liquidez diária, aquele que você consegue sacar o dinheiro todo dia. Hoje todos os aplicativos de banco praticamente têm isso. Nesse cenário, você vai deixar uma quantia que ela é equivalente aos seus custos e despesas do mês ou muito aproximado disso, para caso você tenha algum problema de descasamento do que você tem que pagar e do que você está recebendo. Explico melhor com um exemplo de um cliente nosso. Uma vez ele comprou quase 40 mil reais em equipamentos, porém, o dia de pagamento das parcelas desses equipamentos caiu no dia 2. E no dia 2 ele ainda não tinha recebido mensalidade suficiente para pagar essa conta extra que tinha aparecido e as outras contas normais que ele já tinha para pagar até esse período do mês. Resumo da ópera: logo no primeiro mês, tendo que arcar com essa dívida nova, ele já teve que pegar um empréstimo porque não tinha um capital de giro para pagar isso e esperar os próximos dias quando ele ia faturar. A conta que ele tinha feito era: eu faturo tudo isso e eu gasto tudo isso. Cabe colocar mais essas parcelas aos equipamentos. E de fato cabia. Só que ele não tinha caixa para pagar tudo isso até aquele momento do mês. Então, às vezes, a gente tem alguns descasamentos de caixa, e por isso que um capital de giro ele é interessante. E aí, o valor que você vai deixar no seu capital de giro vai variar muito do nível de agressividade da sua expansão, o quanto você está investindo, se você já é uma academia que está há mais tempo, que já está crescendo um pouco mais devagar. Isso aqui é um cálculo um pouco mais específico para se fazer. Mas vamos usar de exemplo aqui uma academia que acabou de abrir, e abriu bem, já começou com 400 alunos ativos. A mensalidade, porém, é baixa, de R$80. Logo, essa academia está faturando hoje R$32 mil. Seus custos e despesas são relativamente baixos. Ela gasta apenas 19 mil por mês, com todos os seus custos e despesas. Essa academia, faturando 32, gastando 19, tem 13 mil de lucro líquido. Logo, a sua porcentagem de lucro líquido em cima do faturamento é de 40%, bem acima da média de mercado, mas a gente já viu algumas pessoas chegarem lá. A média de mercado, sempre lembrando, é 20%. 20% do que você fatura tende a ser lucro líquido. Isso é o que acontece na maioria dos negócios. Esse aqui é um caso excepcional de uma pessoa que gasta muito pouco e fatura um valor legal. Porém, essa academia acabou de abrir, como eu falei, ela não tem um capital de giro. Eu recomendaria pegar uma parcela maior desse lucro nos 3 primeiros meses até compor um fluxo de caixa que fosse igual ao seu custo de despesa ou muito próximo. Então, se a gente pega esses 13 mil e subtrai 50%, a gente está falando de 6.500. Multiplica por 3, a gente vai ter 19.500, que é o valor que eu preciso para os meus custos e despesas. Depois de 3 meses, então, eu já tenho um
capital de giro estabelecido, eu não preciso todo mês ficar tirando dinheiro para o meu capital de giro. Isso é uma forma de se fazer caso você tenha zero de capital de giro. Porém, nada te impede de aos poucos pegar uma porcentagem menor desse lucro aqui e ir compondo o seu capital de giro. Isso vai variar muito com a sua realidade, mas o fato é que você precisa aos poucos compor esse capital de giro. E o segundo caixa que você precisa ter é o famoso fundo de emergência. Ele vai servir para uma situação emergencial, extrema, ou como diria o autor Nassim Nicholas Taleb, um cisne negro, um evento improvável que a gente não acreditou que poderia acontecer, mas adivinha? Aconteceu, infelizmente se materializou e a gente tem que encarar essa realidade. E aqui eu não estou nem falando de enchente, terremoto, essas coisas muito raras de acontecer. Eu conheço dezenas de clientes que já tiveram problemas que não são tão pontuais, mas mesmo assim quebraram. Uma multa do governo, da prefeitura por qualquer motivo aleatório, um processo de aluno, um assalto, muita coisa pode acontecer que não está programada e do nada você tem que arcar com 50, 100, 200, 300 mil de prejuízo. O que você faria hoje se caísse numa situação como essa? Comenta aqui embaixo, eu quero saber como você reagiria se do dia para a noite acordasse com uma dívida de 3, 4 vezes o seu faturamento. Com certeza não seria fácil e por isso que a gente tem que se preparar para esses momentos. É daí que nasce o conceito de reserva de emergência. Você vai pegar uma porcentagem dos seus lucros todos os meses e destacar para esse fundo reserva. É quase que como se fosse um fundo perdido. Você vai colocar dinheiro lá, fechar, trancar 7 chaves e só utilizar aquilo quando der ruim, quando der muito ruim, para o seu negócio sobreviver. Muitas academias acabaram fechando durante a crise sanitária de 2020 porque não tinham essa reserva de emergência para sobreviver aqueles meses onde o faturamento zerou. Alguns outros lugares que foram assaltados ou que tiveram esses problemas que eu falei, muitas vezes não tinha esse dinheiro no caixa para vencer essa adversidade e continuar no mercado. Logo, é recomendado em qualquer tipo de negócio e até mesmo na sua pessoa física que você tenha essa reserva de emergência. Imagine sempre que você vai ficar entre 3 a 6 meses sem faturar. Pegue então um pouco do seu lucro todos os meses para ir compondo esse fundo reserva, de modo que se algum dia, se necessário, você poderia ficar de 3 a 6 meses sem faturar e ainda assim sobreviver o seu negócio para passar por essa tormenta. Falando em números então, imagina novamente aquele cenário da academia que tem 19 mil de custo de despesa e 32 mil de faturamento. Vamos pegar algo na casa de 30% como investimento para esse fundo reserva. Estamos falando aqui então de R$ 3.900 por mês destinados para o fundo reserva. Depois de uns 15 meses fazendo esse investimento, você já teria composto um fundo reserva. Dali para frente, não precisa mais colocar dinheiro nesse fundo reserva, você já pode destinar para outras coisas. Muito similar ao capital de giro. Você vai ter que investir o seu lucro para compor um capital de giro até tê-lo suficiente. Na reserva de emergência, a mesma coisa. Você compõe ela para conseguir dormir tranquilo e depois consegue redirecionar os seus próximos meses de lucro. Bom, eu falei de 2 caixas até o momento, né? O caixa do capital de giro, o caixa do fundo reserva e agora o mais divertido deles, que é o caixa do investimento. Esse eu sei que você gosta, né? Comprar aparelho, comprar equipamento, infraestrutura, provavelmente é um dos maiores, se não o maior deleite de um gestor, de uma gestora, não é mesmo? Mas segura a mão aí, segura o braço, não sai comprando tudo, tá? O ideal é que isso seja feito de forma programática e sempre usando o caixa do investimento. Esse caixa também vai variar do seu momento. Se você está começando, provavelmente vai pesar um pouco mais a mão e vai querer investir mais. Se o seu negócio já está bem estabelecido e já tem uma média fixa de alunos, você vai investir um pouco menos, você vai descer um pouco a mão, digamos assim. Para exemplificar aqui, vamos pensar numa academia que já tem uma média de alunos bem estabelecida. Eu te recomendo ter pelo menos 20% do seu lucro destinado para novos investimentos. E por que eu estou usando de exemplo aqui uma academia que já está numa fase mais estável? Porque quando você começa, é normal que o investimento ele seja mais pesado e aqui vai variar muito, de acordo com o tamanho do negócio que você está planejando. E muitas vezes você nem tem lucro ainda, porque você está abrindo um negócio com investimento próprio, investimento de terceiros, etc. Então vamos falar aqui de um negócio que já está estabelecido. 20% é uma média bem legal de investimento para você fazer. Ah, Douglas, mas nesse cenário de 13 mil de lucro, 20% é 2.600, não dá para fazer muita coisa. Verdade. Mas se você juntar esse 2.600 por alguns meses, você vai ter um montante interessante para fazer um investimento. E aqui que está o pulo do gato. Você não precisa ter todo o dinheiro para fazer um novo investimento no seu negócio no primeiro mês, mas você pode aos poucos juntando, a cada X meses você olha para o seu fundo de investimento,
olha para a sua necessidade e aí investe de forma possível, de forma inteligente. Não sai comprando equipamentos, colocando o dinheiro na arquitetura, na infraestrutura, sem ter dinheiro reservado para isso de fato. Porque quando você tira dinheiro dos outros caixas, você está penalizando o seu futuro, a sua estratégia. Então até o investimento ele tem que ser cauteloso e ele tem que ser programado. Conheço várias academias que pesaram a mão demais no investimento e não tiveram retorno, ficaram frustradas. Então não é sobre investir muito, é sobre investir com inteligência. Legal então, mas e cadê o meu lucro? Cadê o tal do dividendo que eu como gestor vou colocar no bolso no final do mês? Afinal de contas, a gente investiu suor, muitas horas de serviço aqui e às vezes até capital próprio, a gente tem que ter um retorno financeiro por isso. Vamos imaginar um cenário que você já tem um fundo reserva estabelecido, que você já tem o seu capital de giro e o seu negócio ele já está um pouco mais estável. Ou seja, você não está investindo tudo que você ganha para o negócio crescer. Você já está rodando alguns meses, talvez alguns anos. Nesse cenário, o que eu mais vejo no mercado é tirar um lucro líquido entre 20% a 30% de tudo que você ganha. Já vi gente muito mais agressiva, já vi gente muito menos agressiva. Vai muito de acordo com seus objetivos. Mas uma média é isso, 20, 30% de tudo que você lucra. Então vamos supor que você teve um lucro líquido de 10 mil nesse mês. Você vai pegar um lucro ali de 30, talvez 40%, estou falando de 3, 4 mil, e o resto vai ser basicamente para compor o seu caixa, para talvez colocar um pouco mais de fundo reserva e fazer um pouco mais de investimento. Eu sugiro principalmente dividir entre investimento e lucro, caso você já tenha o seu fundo reserva e o seu capital de giro. Mas se você ainda não tem fundo reserva, se você ainda não tem capital de giro, é natural que você diminua o seu lucro líquido para algo na casa de 10% ou talvez até menos, de modo a conseguir compor o seu fundo reserva e o seu capital de giro. Lembrando sempre que o lucro líquido que você vai colocar no bolso não é o seu salário é o tal do Prolabore. Inclusive a gente tem um vídeo no canal falando sobre Prolabore, falando quanto tem que ser o seu Prolabore. Então dá uma acessada lá, confere para saber tudo sobre isso. Isso aqui realmente é o tal do dividendo, é o lucro que você tem como um proprietário, como um sócio do negócio. Não tem nada a ver com o seu salário de colaborador, de executor do negócio. Uma prática de muitos negócios também é acumular esse lucro líquido por 6 ou 12 meses e depois distribuir igualmente para os sócios, porque a gente sabe que mês a mês costuma ter muita oscilação. Então é bem natural que alguns gestores sobrevivam com os seus salários e a cada 6 ou 12 meses façam uma retirada um pouco maior do lucro líquido acumulado naquele período. Imagina que você combinou que o lucro de vocês sócios vai ser de 30% em cima do lucro líquido. E o lucro líquido ele é de 10 mil por mês. Logo, vocês vão ter 3 mil multiplicado por 12, que vai dar 36 mil. Logo lá no final do ano vocês vão dividir esse 36 mil entre vocês dois, 18 mil para cada. Esse seria o lucro líquido ou também chamado dividendo de vocês daquele ano. Após uma sopa de números e muitos conceitos, a gente chega ao fim de mais um vídeo. Eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado e que você consiga lidar com as adversidades, investir de forma inteligente e também, claro, colocar um dinheiro no bolso, porque é importante, de modo que o seu negócio possa ser perene, perdurar. Com inteligência a gente sempre chega lá. E se você quiser saber mais sobre gestão financeira, a gente tem uma playlist exclusiva e específica sobre isso. É só acessar o nosso canal que você vai achar essa playlist. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar isso aqui com o seu sócio para continuar recebendo os nossos novos conteúdos toda semana. Fique por aqui, até mais!